som aí, tá? Muito bem, hoje é dia de mais um comentário sobre redação. Hoje eu não estou aqui para fazer questão, eu vou pegar o fragmento de uma redação que me foi enviada, como eu faço aqui de vez em quando, e vou comentar sobre a estrutura do que a pessoa escreveu, seus valores, quando houver, e suas limitações ou seus deslizes quando acontecerem. Vamos lá na tela. Os benefícios de tal atividade para cidades turísticas podem ser assim descritos como sendo o melhoramento da infraestrutura, atração de mão de obra qualificada, reconhecimento em âmbito nacional e internacional de sua vocação turística, fomento do comércio, da indústria, das artes e das manifestações culturais. As cidades recebem rótulos turísticos, sendo classificadas como polos de lazer, de negócio, de misticismo, de religião e outros mais. Então, na verdade, esse era o fragmento de uma redação. Só de começar assim, os benefícios de tal atividade, óbvio que ele já abordou sobre essa atividade anteriormente. Mas eu peguei só um fragmento. Vamos combinar uma coisa, você não tem esse fragmento na sua mão. Coloque na sua tela, expanda a imagem, congele, analise criticamente o texto do colega e se você percebeu algum defeito ou você questionou alguma coisa, anote aí num cantinho para você ver se nós estamos falando a mesma língua. Vai lá. Eu espero que você tenha cumprido o que eu te pedi. Não me espere falar antes de tentar, porque você não está dando a você mesmo a chance de acertar. Então vai de novo. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é sobre isso aqui, ó. O tal. Os benefícios de tal atividade. Eu coloquei verdinho aí porque está certo. Se fosse vermelhinho, estava errado. Se fosse amarelinho, era sinal de alerta. Na verdade, quando a gente fala os benefícios de tal atividade, esse tal é um pronome demonstrativo. E essa frase inicial está retomando uma ideia que provavelmente, não, que certamente foi colocada no parágrafo anterior. Então, quando a gente fala da chamada coesão por referenciação, eu me refiro a alguma coisa que eu já falei anteriormente. Então, essa coesão por referenciação, ela vai trazer como referência algo que já foi citado anteriormente. Então, é o seguinte, na maioria das vezes, você vai fazer a referenciação com o pronome demonstrativo esse, essa ou isso, desse, dessa ou disso, nesse, nessa ou nisso. Então, por exemplo, eu coloco alguma coisa e coloco assim, ó, esse comportamento pode ser verificado em. Só quero lembrar a vocês que me acompanham, a vocês que já me ouviram dando aula sobre isso, e a vocês que estão chegando pela primeira vez, que você guarde isso sempre. Na hora de você fazer uma redação, a retomada com o pronome demonstrativo, 90% das vezes é com o pronome esse, essa, desse, por esse e assim por diante. Está retomando o que está aqui, ó. O comportamento já foi abordado anteriormente. Tá? O com S retoma o já dito e mais. O com S é seguido de substantivo. Tá? Aqui, ó. Então, eu falei sobre alguém fez e coloco esse comportamento. Já me referi a ele. E do lado tem a palavra comportamento. Ok? Algumas vezes, no entanto, são poucas, o pronome que vai retomar é o pronome este. Então, eu falo alguma coisa e coloco assim, estes não foram convocados. Então, quando eu falo estes não foram convocados, o que acontece? Eu estou retomando alguma coisa
que eu já disse. De repente estou falando de alguns jogadores, não pode ser jogadoras, porque é estes. Então, isto aqui com T também pode ser o já dito, mas esse com T vem sozinho. Em outras palavras, ele não vem seguido de substantivo. Tá? Então, por exemplo, eu fiz um convite a algumas alunas para a palestra a respeito sobre feminismo. Estas aceitaram. Estas quem? As alunas. Na tela. Quando o nosso colega escreveu os benefícios de tal atividade, ele não quis correr risco. Porque se ele não sabe se é essa atividade ou esta atividade, é melhor que se troque pelo tal. Então, se eu quisesse colocar o pronome demonstrativo, pelo que eu acabei de dizer, tinha que ser os benefícios dessa atividade. Porque eu já me referi à atividade e é dessa com S, porque tem um substantivo atividade. Ou então eu diria assim, os benefícios desta, sem o substantivo. Então, quando a gente fala tal, ele tem a mesma função de retomada. Então é aquilo que eu te falei, se você não sabe se é nesse caso ou neste caso, use assim, em tal caso. Diante desse fato ou diante deste fato, é diante de tal fato. Mas o tal, ele ele tem a mesma função. Então aqui, ó, eu coloco alguma coisa e coloco diante desse fato, que eu quero te dizer que é desse, porque tem um substantivo do lado, fato que eu já referi anteriormente, ou então eu falo simplesmente como coringa diante de tal fato, que foi o que o colega fez aí naquela redação. Eu espero que você tenha pelo menos pensado nisso aí, ou achado estranho, ou ficado na dúvida, porque isso é um aspecto extremamente relevante na redação. Na tela. Outra coisa que eu queria que vocês vissem é isso aqui, ó. Opa, aqui eu coloquei um X. Olha como estava. Sendo o melhoramento da infraestrutura, atração de mão de obra qualificada, reconhecimento em âmbito nacional e internacional de sua vocação turística, fomento do comércio, da indústria, das artes e das manifestações. Observem que aí o que foi feito foi uma enumeração. Todas as vezes que se fala de enumeração, tá? E você numa redação sua faz isso várias vezes, essas enumerações, elas pedem uma coisa que se chama paralelismo. O que é o paralelismo? É o comportamento semelhante que você vai ter que ter com cada um dos itens de uma enumeração na tela. Olha o primeiro, está dizendo assim, como sendo o melhoramento. Então tinha que ser também, como sendo o melhoramento, a atração de mão de obra, o reconhecimento em formato nacional e o fomento do comércio. Então, se numa enumeração eu comecei alguma coisa e coloquei assim, o isso, a aquilo, os aquilo outro e a última coisa. Mesmo que fosse assim, o isso, o aquilo, o aquilo outro e o etc e tal. Se no primeiro elemento eu coloquei um artigo, os outros elementos todos têm que ser precedidos de artigo. Aí quando é o mesmo artigo, o cara vira e fala assim, não, não pode não, é repetição. Não, não é repetição, é paralelismo. Vamos lá na tela outra vez. Se no primeiro item o cara colocou sendo o melhoramento, antes do segundo tinha que ter a atração. Antes do terceiro tinha que ter o reconhecimento. E antes do quarto tinha que ter o fomento. Sei que por mais que a gente repita isso, muitos de vocês não criam um paralelismo
com medo de ser uma repetição. Cuidado. Na tela. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha lá, preste atenção na palavra infraestrutura, na linha 2. Infraestrutura é uma palavra que foi escrita corretamente pela pessoa. Uma das mudanças do novo acordo ortográfico. Acontece que o infra é um prefixo que termina com a vogal A, e a palavra estrutura é uma palavra que começa com a vogal E. São duas vogais. Eu sempre olho a última letra do prefixo e a primeira letra da palavra. Vocês viram que eu disse que estava certo quando o aluno escreveu infraestrutura, tudo junto. O que já disse alguém que os opostos se atraem. A letra A sendo diferente da letra E, elas se juntam. Tá? Não precisa ser vogal, não. Tá? Quando eu tenho o prefixo semi e o adjetivo deserto, isso é vogal I, isso é consoante D. Aqui eram duas vogais, aqui é uma vogal e uma consoante, mas são letras diferentes. Se são letras diferentes, semi-deserto, que já teve hífen um dia, hoje não tem mais. O problema é a nossa rejeição visual. Letras diferentes se juntam. Pode ser consoante também. Aqui, ó, hiper, realidade. Nós temos um prefixo que termina com R e uma palavra que começa com R. Ah, mas aqui são duas letras iguais. Então, se são duas letras iguais, fica assim, ó, hiperrealidade. Porque já disse alguém que os iguais se repelem. Então, o que eu quero que você veja é que quando forem letras diferentes, se juntam. Quando for letras iguais, se repelem com hífen. Por exemplo, quando você fala em micro-ondas, já não são consoantes mais, são vogais. O e o. Opa, mas são vogais iguais. Logo, você vai ter que dizer micro-ondas. Assim. Porque os iguais se repelem, então eu uso hífen. Então, quando eu pego, né, em resumo, a letra final do prefixo e a letra inicial da palavra, então, quando forem letras diferentes, tem um procedimento. Quando forem letras iguais, tem outro procedimento. As letras diferentes, você vai escrever tudo junto, sem hífen. A é diferente de E, juntou. I é diferente de D, juntou. Agora, quando for letra igual a outra letra, seja vogal ou seja consoante, R é igual a R, hífen. O é igual a O, hífen. Isso melhorou muito em relação ao que já foi um dia. Então vai na tela. É por esse motivo que a palavra infraestrutura, que a pessoa escreveu na linha 2, ela está correta, ok? Finalmente, eu quero que você perceba mais uma coisa. Eu coloquei aqui, ó, marcado, fomento do comércio, da indústria, das artes e das manifestações culturais. Vem aqui. Olha o tal do paralelismo de novo. Tem uma enumeração. Então, se tem o fomento do comércio, com a preposição de mais o, tem o fomento da indústria, com a preposição de mais a, tem o fomento das artes, com a preposição de mais as, e das manifestações culturais. Também tem isso aí. Na tela, lá no finalzinho, observe que está em verde agora. Outra enumeração. Polos de lazer, de negócio, de misticismo, de religião. Então, se são polos especificados, antes do lazer, antes do negócio, antes do misticismo e antes da religião,
nós repetimos a preposição, que não é erro, é paralelismo estrutural. Paralelismo sintático. E um detalhe, hein? Lá na tela de novo. No anterior, o do comércio, de mais o da indústria, de mais a. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, todos têm preposição com artigo. No último, vai lá, todos é só preposição. De negócio, de misticismo, de religião. Ok? Então vem cá, meu amigo. Esse texto eu peguei, não foi para falar mal. Esse texto eu peguei porque a gente acha, pô, o cara pegou o texto do aluno para falar mal. Não, não é falar mal. Primeiro é alertar a quem fez sobre o erro que cometeu. E segundo é alertar você que também precisa ter essa noção. Tá bom? Então, se você acompanhou, se você ficou satisfeito com o que você viu, é importante para nós que você siga, que você vá acompanhando e que você também se submeta à avaliação de alguém. Tá bom? Terminamos assim, mais uma dica de redação e nos encontramos em breve. Grande abraço e fui.